Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à primeira live da NTT Data Brasil aqui na Twitch. Muito prazer, eu sou a Bárbara Rodrigues, mais conhecida como Bá, uma mulher branca de cabelos longos e ruivos, olhos claros, que veste hoje uma blusa azul com a logo da NTT Data, não só aqui no Brasil, mas como no mundo. Bom, nessa nossa estreia a gente vai bater um papo sobre carreira. A gente vai falar um pouco como construir uma trajetória em uma empresa global como a NTT Data, como se desenvolver e, é claro, trocar muita ideia. Bom, se você tiver uma dúvida, se você quiser trocar uma ideia aqui com a gente também, se você quiser falar mais um pouquinho, enfim, manda sua pergunta aqui para a gente no chat, combinado? Bom, a gente tem aqui dois convidados super especiais nessa nossa primeira live, os incríveis Renata Mário e Cid Clay João do Monte, ou melhor, a Rê e o Cid. Sejam muito bem-vindos. Rê, por favor, se apresenta para a gente. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Renata, eu sou uma mulher negra, eu uso óculos, um óculos com armação marrom escura, tenho um piercing do lado direito do nariz, o meu cabelo é crespo para o cacheado, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Eu estou usando joias na cor prata, tenho 3 brincos em argola nas orelhas, um colar prateado e uma camisa polo azul marinho com a logo da NTT Data. Boa, Rê. Olá, a Rê com muitas pessoal. Joias. Cid, olá, pessoal, já veio uma musicalidade aqui, de onde você é, de onde você fala, quem é você? Conta pra gente, Cid. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse momento especial, participando da primeira live do Twitch, falando sobre carreira. Então, quero fazer primeiramente minha autodescrição. Sou negro, gosto de cabelos baixos, tenho 1,85 m, estou até esquecendo a minha altura, mas tenho 1,85 m. Sou casado, tenho 2 filhos, o Samuel e o Guilherme, que está para chegar agora no próximo mês. Estou com a camisa da NTT Data, com a logo da NTT Data, de cor azul. Então, não deixem de interagir conosco aqui no chat. Estamos ansiosos aqui para responder a vocês. E vamos lá. Boa, Cid. E aproveitando o gancho, então, galera, não esqueçam de compartilhar o link aqui da nossa live com aquele seu amigo, amiga que está começando aqui no mundo de tecnologia. E já vai deixando aqui para a gente também alguma pergunta, alguma sugestão nos comentários, beleza? Bom, bora para a primeira pergunta, então, pessoal, preparados? Prontos? Bora! Vamos! Bom, gente, quando a gente fala, então, em ter uma empresa top employer, né, logo a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, ou na maioria dos casos, é, tipo, benefício e salário, mas
Vocês acham que isso é o que realmente faz diferença? Ou um ambiente onde a cultura é valorizada, ou o dia a dia ali do negócio influencia para vocês também? O que para vocês faz uma empresa realmente ser uma empresa assim das melhores para se trabalhar, uma empresa top employer? O que é essencial para a gente garantir o bem-estar dos nossos colaboradores? Enfim, gente, em linhas super gerais no nosso bate-papo mega informal aqui, qual que é a opinião de vocês? Rê, ladies first, vou começar com vocês. Que responsabilidade. Mas eu acho que não é difícil responder essa pergunta. Eu acredito muito que quando você faz parte de uma empresa, é óbvio, quando você começa ali, você busca um bom salário, você busca bons benefícios, né? Uma empresa que priorize o funcionário, que ele veja o funcionário ali como uma peça importante dessa grande engrenagem. Mas eu digo que as pessoas, elas são os nossos principais ativos, né? Eu acho que a gente tem que cuidar primeiro das pessoas. Mas por experiência, né, e como eu posso falar do meu lugar aqui, eu acredito que o que faz uma empresa boa para trabalhar é você se sentir pertencente, né? Você se sentir no lugar onde você pertence àquilo, que você faça parte daquilo, que você saiba do que está acontecendo, que você esteja numa reunião e você se veja ali uma peça-chave também daquele momento, das tomadas de decisão. Então, eu acho que, em resumo, a parte de tudo aquilo que a gente já acredita ser necessário e ser o correto para se trabalhar numa boa empresa, eu acho que a sensação de você se sentir pertencente àquele lugar, ela é, assim, excepcional. Não dá para você trabalhar em um lugar ao qual você não se identifique, você não se veja pertencendo àquilo. E Cid, para Pegando você que ali, está pegando. com o Guilherme chegando, papai, Uhum. de não primeira, mas segunda viagem, como que influencia também para você? E como a Rê falou, né? Que, como que é lidar com esse nosso dia a dia, com essa nossa cultura? O que para você faz a diferença? É que nem a Bárbara não, a Renata bem falou aí, né? É o sentimento de pertencimento, né? É que nem a gente estava conversando agora há pouco. Eu estou há 1 ano e 7 meses aqui na NTT Data e eu me vejo desde o primeiro dia incluso em tudo, né? Onde a empresa ela busca de diversas formas ela incluir o colaborador desde a sua chegada até o momento onde ele diz é aqui onde eu quero estar, é aqui onde eu quero pertencer. Então, a cultura inclusiva da NTT Data ela é muito importante, porque assim tanto nós, como colaboradores, tanto nós, como nossa família, né, inclui em diversos benefícios, que nem Renata mesmo falou, a gente busca um bom salário, busca melhores condições para a nossa família, mas para isso a empresa ela também tem que buscar nos ajudar de alguma forma, como? Nos ajudando em relação a investimentos em treinamentos, em questão de responsabilidade social, compromisso que ela tem não somente como colaborador, como um todo, com a cultura. Então, é muito importante isso. Eu acho que isso é essencial e se eu puder também trazer um pouco da minha percepção e da minha contribuição, eu acho que a gente tem um ambiente muito propício para que a gente possa ser quem a gente é. A diferença é muito valorizada aqui e acaba sendo realmente um ponto a se considerar também. A gente não é preciso ser outra pessoa, vestir uma outra casca, né, uma outra roupa para que a gente seja valorizado pelo que a gente entrega enquanto colaborador, mas para que a gente seja visto enquanto a gente, como a gente é, né? Então, acho que esse é um outro ponto que para mim tem bastante destaque, né? Você falou de um ponto aqui, eu vou até fugir 2 minutinhos da pauta, mas eu acho que é legal porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, Cid, que você falou aqui sobre a nossa responsabilidade social, né? E a Rê hoje está à frente ali de uma área neném aqui dentro da NTT, mas que faz parte dessa evolução de carreira da Rê, inclusive esse novo lugar, né, Rê, que é a parte de ESG. Então, acho que até para a gente fazer esse bem bolado com todas as outras pautas que a gente vai trazer no papo de hoje, eu queria que você contasse um pouquinho
como que é hoje estar à frente dessa área, né, junto com outras pessoas, e como que foi chegar nesse lugar, né? Acho que isso faz muito parte da minha construção de carreira, Bá. E isso tem muita conexão com o que a gente está falando sobre uma empresa boa de se trabalhar. A área ESG, ela foi criada como resultado de uma preocupação que a NTT Data tem com o nosso meio ambiente, com a nossa responsabilidade social, com as nossas questões de governança. Então, é uma área recém-nascida, está aí para fazer 1 ano. Nós tínhamos, sim, uma parte que cuidava disso, mas nós não tínhamos um setor, uma área voltada para esse cuidado. Eu fazia parte da equipe de compras, né? Eu fui muito tempo da equipe de compras, não foi por onde a porta que eu acessei a NTT Data, mas foi um dos lugares por onde eu passei, e ali eu já tinha um pouco de contato com essa área, fazendo certificados de sustentabilidade. Então eu fui vista, essa é uma questão de se sentir pertencente, ali a gente acaba sendo visto, aqui a gente é enxergado, e me deram essa oportunidade. Hoje eu estou à frente de ESG, e assim, é uma responsabilidade enorme, mas é muito gostoso a gente ver como que, quando a gente está dentro de uma empresa que faz as coisas corretamente, que as coisas evoluem, nos dá a oportunidade de crescimento, como a gente consegue desenvolver junto com a empresa, né? A área era recém-nascida, eu também estava ali estudando sobre isso quando tudo começou. Hoje eu consigo falar mais sobre o tema com muita responsabilidade, com conhecimento de causa, e a gente está trabalhando para que a gente consiga, junto com o DEI, claro, a nossa parte de diversidade, equidade e inclusão, junto com a nossa fundação e com outros setores que fazem parte desse processo, a gente tenta trabalhar para fazer todas essas questões evoluírem, a nossa questão de responsabilidade com o meio ambiente, nossa questão social. A gente trabalha numa empresa muito diversa, então a gente tem muito cuidado com essas pessoas, com todas as pessoas daqui. Todo mundo aqui é muito especial, todo mundo aqui é muito importante. Então, trabalhar numa empresa que te proporciona isso, faz você ter uma visão daquilo que a gente não consegue ver quando a gente está só ali naquela bolha, sabe? A NTT Data, ela tira a gente daquela bolha, e a gente tem muita responsabilidade com esse tema, não só o social, mas todos os outros temas. E trabalhar nessa área me trouxe o privilégio de trabalhar muito pertinho com tudo isso e fazer parte de grandes projetos aqui dentro. Isso me deixa muito, muito feliz. Muito legal. Faz parte da minha evolução de carreira, né? Isso é muito bom. E vale lembrar que a responsabilidade social, ela traz um impacto tanto positivo para a empresa como para toda a comunidade, né? Então, isso é muito importante, porque acaba trazendo aquele interesse mais da comunidade em conhecer a empresa. Então, eu acho bem bacana isso, essa área que a Rê está aí à frente. Eu acho muito bacana mesmo por conta disso, porque ela traz esse senso de eu quero descobrir, eu quero conhecer essa empresa, eu quero saber como é que ela é. Então, eu acho que o senso mais importante dessa área, eu acho que é mais essa daí, né, pessoal? Eu acho que isso envolve muito o que até a gente, isso está sendo muito legal, a gente está puxando aqui indiretamente a área de um e do outro aqui, que eu fico justamente nesse lugar da experiência do colaborador, né? Então, isso que você trouxe, Cid, é o começo da jornada de pessoas que ainda não estão aqui, é esse senso de comunidade, que passa pela cultura que a gente tem aqui enquanto empresa, passa pelo que a Rê cuida de ESG, junto com o time de diversidade. Então, olha o ciclo, né? Olha todo se formando aqui. Então, vou jogar, então, a próxima para você, inclusive, porque eu vou falar um pouquinho mais de tecnologia, Cid. Então, vamos lá. A gente sabe que a tecnologia está sempre mudando muito e trazendo novas oportunidades. Mas, e aí, o que realmente a gente precisa ter para se destacar e crescer nesse mercado? Vou jogar primeiro para você, porque você é mais da área técnica, assim. Isso. Mas depois eu quero que a Rê também traga a experiência dela, porque ela tem 10 anos de companhia. Então, ela já viu muita coisa acontecendo aqui. Vai lá, Cid. Realmente é uma pergunta bem interessante, porque, assim, hoje, a área de tecnologia, a tecnologia hoje, ela é o principal de tudo, né? Tudo hoje que a gente faz através da tecnologia, através da internet. Hoje, nosso trabalho remoto
mas por conta da tecnologia, ela não nos dá essa liberdade. Então, para que a gente consiga essa oportunidade de trabalhar com tecnologia, eu vejo muito assim, eu sou um grande exemplo em relação a isso. Quando eu decidi estudar para a área de TI, eu era muito focado na carreira policial, eu quero ser policial. Então, eu resolvi mudar um pouco do meu segmento de estudos e resolvi focar um pouco em tecnologia. Entrei na faculdade, busquei ali conhecimento técnico. O LinkedIn, ele é muito importante porque ele nos dá essa oportunidade de a gente se conectar com pessoas da área de tecnologia. Então, isso me levou a conhecer outras pessoas, outras tecnologias, até chegar na área qual hoje eu estou trabalhando, que é Salesforce. Então, isso é uma preparação que ela vem de estudos diários, buscar conhecimento técnico, buscar conhecimento com os colegas, fazer o network, né? Então, acho que um dos pontos principais é esse, buscar, tá, se preparar, não desistir de estudar, e às vezes é aquela porta que a gente diz assim, não vai dar certo para mim, então, não deu certo naquela hora, né? Porque as coisas acontecem tudo no tempo que Deus quer, né? Então, buscar estar preparado, buscar se esforçar, porque uma hora a oportunidade vai chegar. Então, eu acho que deve ser mais ou menos isso aí. Não sei se vai conseguir chegar na resposta que você esperava, se os colegas que estão ali do outro lado também conseguiram entender a essência da minha resposta, mas se quiserem também, pode perguntar ali no chat que a gente está aqui para responder, porque isso aqui é um bate-papo aqui para a gente se conhecer, a gente tentar o máximo possível passar informações para vocês e também vocês passar para a gente, né? Boa, Cid, não é à toa que o Cid é um dos embaixadores da NTT Data. Olha que malemolência, que eloquência, né? A gente tem uma pergunta, eu vou só escutar a resposta da Rê, e aí eu vou trazer essa pergunta que já chegou no chat. Inclusive, deixem mais perguntas aqui que a gente vai respondendo vocês. Vai lá, Rê. Acho que a minha resposta tem muito a ver com o que o Cid falou, né? A nossa carreira é uma construção. E a gente, nem sempre o que a gente almeja ser é o que a gente tem aptidão para ser. Eu, por exemplo, entrei na NTT Data e meu sonho era ser secretária executiva. Eu entrei como uma recepcionista, fiquei, dado o momento ali, em certo tempo, eu não me lembro agora, é muito tempo, tá, gente? Então, eu não vou conseguir lembrar o tempo exato que eu fiquei na recepção. Mas eu entrei com a bagagem da faculdade de secretariado e o idioma, que era o que pedia na época. Então, ali na recepção eu entendi que eu queria buscar mais, que para mim ali estava limitado e eu queria mais. O que eu busquei foi estudar. Eu estudei, passei por secretárias, fui secretária executiva e quando eu cheguei lá eu percebi que não era para aquilo que eu tinha aptidão. Passei para o setor de compras, comecei a fazer uma faculdade de gestão financeira com ênfase em fiscal e tributária. Gente, isso, assim, nada a ver comigo, tá? Mas eu fiz. E concluí a faculdade ali em compras. Eu fiz compras para marketing durante muito tempo e depois passei a comprar TI. E eu me encontrei em compras. De fato, eu estava muito feliz ali até começar a trabalhar com questões de ESG, de sustentabilidade, de temas sociais. Aqui na NTT eu também sou uma das líderes do grupo étnico-racial. Então, quando eu entrei nesse mundo, eu percebi que a minha aptidão era totalmente voltada para isso. E eu comecei a estudar ESG. Aqui no Brasil, nós não temos uma faculdade de ESG ainda, nós temos excelentes cursos, mas não temos uma faculdade, todas as faculdades que tem é dos Estados Unidos, existe um planejamento para que isso aconteça aí no decorrer deste ano, eu estou até de olho nisso, mas fiz todos os cursos possíveis e imagináveis para entender um pouco mais sobre esse mundo, porque cada letrinha de ESG te abre um mundo. Então, você tem que estudar, e eu acho que a base é isso, gente, é procurar estudar. A experiência, é óbvio que nem tudo que você estudar, você vai chegar lá no cargo que você, na função que você for executar, você vai chegar sabendo, mas vai te ajudar muito a desenvolver melhor as suas tarefas. E a experiência a gente adquire ali, no momento. Tem coisa que não tem faculdade nenhuma que te ensina, né? Então, assim, eu acho que é buscar sempre estudar voltado para aquilo que naquele momento o seu coração e é o seu desejo, ainda que no meio do caminho você se veja tendencioso a fazer outra coisa. O céu é o limite, a gente tem tempo para isso. Então, assim,
é focar nos estudos, sempre ter bons contatos. Eu acho que, eu sempre digo que sem as pessoas a gente não consegue chegar a lugar nenhum, então a gente precisa, sim, ter bom contato, sempre o seu network em dia, fazer um bom marketing da sua pessoa, e isso vai te ajudar a alcançar ali o seu objetivo e grandes lugares, assim, eu acredito muito nisso. Boa, Rei, acho que contato dita muita coisa, mas a gente se conhecer e entender que cada momento é um momento, como o Sid Clay disse também agora há pouco, né? Então, cada hora a gente está com uma aptidão diferente, uma fome diferente, né? E a vida é feita de fases Realmente. mesmo em entendimento, né? Então, gente, a gente tem uma pergunta aqui do Ítalo Araújo Santos Dev. E aí, ele está falando aqui que, falando em carreira, ele teve uma experiência de atuar em diversas áreas diferentes em TI, desde o suporte técnico, SRE e desenvolvimento web. E que hoje ele tem dificuldade para se realocar no mercado devido ao pouco tempo de experiência como dev. Aqui eu acho que é um pouquinho até mais para o Cid. Cid, você tem alguma dica, então, nesse sentido aqui? Como que a gente se coloca? Qual é o tipo de experiência que a gente tem que ir trazendo e buscando? Nessa parte aí, eu acho que até no meu comentário anterior, eu falei bem ali sobre o LinkedIn, né? Muitas, às vezes, muitos profissionais, eles esquecem de estar ali atualizando o LinkedIn deles, porque o LinkedIn deles nosso LinkedIn, vou falar por mim também, o LinkedIn ali, ele é uma porta de visita para recrutadores, empresas, a gente está nos vendo ali. Então, acho que o primeiro ponto que a gente deve trabalhar é o LinkedIn e, consequentemente a isso, buscar também ali estar focado, decidir qual tecnologia a gente quer estudar, porque hoje a gente vê que tecnologia tem diversas áreas que a gente pode estudar, principalmente o dev, ele pode tanto trabalhar ali na parte do back-end como do front-end, ou ele pode trabalhar nas duas áreas, então ele focar primeiramente em uma área, se ele quer focar em back-end, então ele vai buscar mais conhecimento nessa área e, consequentemente, com o passar do tempo, com a experiência que ele vai adquirindo, ele vai também ali pegando a parte do front-end e ali ele vira um desenvolvedor full stack, né? Então, eu acho que ele deve, primeiramente, ele focar numa área, buscar dominar aquela área, ser especialista naquela área, para depois ele tentar migrar para outras tecnologias. Então, eu acho que um dos pontos principais aí, eu vi que eu li a pergunta também do nosso amigo aí, então é isso. E até ele, na pergunta dele, ele até falou que estava difícil. Realmente, às vezes a gente acha difícil, é demorado, mas quando a gente consegue aquela oportunidade é gostoso, viu? É gostoso quando a gente consegue, porque é um senso de, eu consegui, então, se eu conseguir, que eu vim de uma área totalmente diferente, eu vim da área de segurança do trabalho, para depois conseguir fazer uma transição de carreira. Se eu conseguir, que eu não tinha nenhum conhecimento de tecnologia, tenho certeza que nosso colega também vai conseguir. Então, só basta ter paciência, buscar conhecimento e a oportunidade uma hora vai chegar. Boa, Cid. Falando em oportunidade, puxando um outro comentário que tem aqui no chat, já fazendo os merchan, o jabá, nossa, aqui do nosso LinkedIn, da NTT Data. Vou pedir aqui para depois o pessoal colocar no chat para o pessoal seguir a gente também nas nossas redes sociais, mas estavam perguntando sobre cargos de nível júnior, estágio. A gente sempre coloca as nossas oportunidades, as nossas vagas nos nossos canais oficiais, tá bom, pessoal? Então, sigam a gente lá, acompanhem a gente lá. Acho que a gente tem dois exemplos muito legais nessa nossa live de hoje, desse início de carreira, como foi mudanças, né, transições de carreira e as oportunidades que a gente tem aqui dentro. Então, confiram sempre nas nossas redes oficiais aqui, Instagram, LinkedIn, da NTT Data Oficial e no nosso TikTok também, que a gente sempre posta algumas coisas por lá. E agora, então, falando em aptidões e habilidades, eu queria puxar outro tema aqui com vocês, que são as soft skills. Então, são aquelas coisas que nem sempre a gente aprende, mas a vida também vai nos trazendo, vai nos mostrando, né, como é que a gente vai nos aprimorando aqui. E a gente sabe que o mercado de trabalho muda muito rápido, né? As empresas estão sempre de olho ali nas soft skills, nas novas tendências.
Como é que a gente se prepara para o futuro? Gente, lembrando, quem tiver dúvida, vai deixando aqui no chat que a gente vai respondendo para vocês. E como que a gente desenvolve isso para fazer diferença na nossa carreira? Vocês acham que tem alguma tendência que vai bombar, enfim? Vocês acham que a liderança também tem um papel nesse crescimento, nesse soft skill? Vocês acham que soft skill é muito particular, é de cada um? Com vocês, gente. Ladies first, novamente, Rê, por favor. Eu acho que sim, nós temos algumas tendências aí, né, pela frente. A gente sabe que a tecnologia, ela nunca vai sair de moda, não tem jeito. Acho que a gente não fica mais sem tecnologia, então acho importante para quem está ingressando agora no mercado de trabalho e gosta da área e se identifica, estudar algumas questões sobre tecnologia, porque é uma grande tendência, assim, algo que não vai sair do mercado tão cedo. É óbvio que eu vou puxar a sardinha para minha área, que está em grande ascensão, gente. ESG está em ascensão, isso é inevitável. O planeta precisa de ESG, então, daqui para os próximos anos, é muito provável que todas as empresas tenham que ter uma frente ESG, precisem trabalhar com isso. Não foi por isso que eu vim para a ESG, foi por uma questão de aptidão mesmo. Vai parecer clichê e vai parecer merchan do LinkedIn, mas eu acho que o LinkedIn ele tem ótimas dicas, tá? Sobre o que é tendência, o que está em tendência. Tem vários tipos de curso dentro do LinkedIn que você pode fazer. Tem, assim, eu já fiz alguns e eu digo que são bem completos, são muito legais. Acho que esse é um caminho estratégico, né? Você está sempre ali ativo no LinkedIn, vendo o que as pessoas postam, quais são os comentários. Tem um monte de perfil que é para isso, para falar sobre tendências, sobre as profissões que estão em ascensão. E eu acho que a liderança tem um papel fundamental. Se você tem um líder ali bacana, que você possa conversar, trocar uma ideia, eu acho que é sempre bom você dividir com ele qual é o seu planejamento, qual é a sua visão do futuro, o que ele te indica, como ele acha que as coisas vão funcionar daqui para frente. Eu acho que são três caminhos aí que são essenciais assim para quem quer ter uma ideia do que vai estar bombando. Acho que pode ser um pouco pessoal, sim, tá? Mas acho que nem tanto. Eu acho que existem algumas tendências, mas aí também vai dar escolha de cada um, né? Com o que você se identifica, aquilo que você tem aptidão para fazer. Mas é como a gente disse, nós somos uma metamorfose ambulante, a gente está sempre mudando. E aí a gente não sabe se no meio do caminho a gente não vai se ver assim, fazendo outra coisa e mais apaixonado por outras frentes, né? Mas eu acho que esses três caminhos aí são essenciais para quem ou já começou, já está caminhando, ou para quem está começando agora. Eita, que ela falou tudo, hein? Falou bonito, né, Cid? Falou Ficou bonito. bonito, mas realmente aí, pegando o gancho da Rê aí, o profissional ele tem que ter essa soft skill aí que a Rê falou, e eu gosto muito de complementar e eu vejo muito assim, o profissional ele tem que ter aquele senso de trabalho em equipe. É essencial, ele tem que se botar em uma escala de 0 a 10, o trabalho em equipe ela tem que estar sempre ali em cima, porque primeira coisa, trabalhamos remotamente, né? Então, se a gente não conseguir trabalhar em equipe, se a gente não consegue trabalhar em equipe juntos, como é que a gente vai conseguir trabalhar ali também remotamente? Então, uma das coisas principais que o profissional tem que ter é ele saber trabalhar em equipe, ele ter uma escuta ativa, porque não é fácil. Há diversas coisas que a gente está aqui no nosso trabalho aqui em casa, que pode, às vezes, não dispersar daquela reunião, daquela coisa importante, né? Mas ele tem que ter aquele autocontrole, estar ali, ter aquela escuta ativa. O profissional, ele tem que ter comunicação assertiva também, então, são outra coisa que eu acho muito importante, que eu me policio muito em relação a isso, em questão ali da comunicação, porque uma comunicação errada, a gente não vai conseguir fazer aquela entrega perfeita para o cliente, né? Então, a gente que está aqui do outro lado, a gente que trabalha com tecnologia, a gente tem que dar da melhor forma possível, fazer a melhor entrega para o cliente. Possa estar doendo onde for, mas a gente tem que, de alguma forma ou de outra, tentar entender o que o cliente
quer e tentar da melhor forma entregar, né, para ele. Então, eu acho que um dos pontos principais que eu vou levantar aqui é a liderança, né? Que nem a Rê falou, o trabalho em equipe e a comunicação assertiva. Então, tudo isso aí, se o profissional ele também trabalhar isso, que às vezes não adianta a gente só se preparar tecnicamente, vou dominar aquela tecnologia, mas a gente não sabe trabalhar em equipe. Então, ele acaba não conseguindo a oportunidade dele por conta disso. Então, eu acho que é muito importante o profissional ele saber trabalhar em equipe e ter uma comunicação assertiva. Eu acho que um dos pontos principais também deveria ser esse também. Boa, Cid, você tocou num ponto que eu acho que é super legal a gente comentar aqui com quem está assistindo a gente, que a NTT Data é uma empresa global e realmente a gente tem equipes muito diversas, espalhadas pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem escritórios em vários estados. Cid é um exemplo disso, eu sempre confundo, gente, eu sempre falo que ele está em Fortaleza, ele não está, ele já puxou minha orelha várias vezes. Mas, Cid, fala para mim onde você está, que assim, beleza continua sendo beleza, né? Porque Fortaleza, né, melhor do que os prédios que eu vejo da minha janela aqui, você vê uma praia, né, uma brisa. Mas onde que você está mesmo, Cid? Pessoal, eu sou da Paraíba, eu moro numa cidade a 68 quilômetros de João Pessoa, que é a capital da Paraíba, eu moro numa cidade chamada Mamanguape. É uma cidade muito boa mesmo, próximo de praias, para quem gosta de praia, então aqui em 20 minutinhos a gente está numa praia, então eu moro aqui na Paraíba, pessoal. Quem for da Paraíba aqui, aproveitando o chat aqui, ó, aproveitando o chat aí, pode falar aqui no chat, hein, pessoal? Diga a cidade também. Maravilhoso. Ó, gente, tem gente do Peru acompanhando a gente, ó. Que legal, ó. Por isso que tá vendo? Que Essa bacana. troca aqui é muito boa com todo mundo. Isso vai aproximando a gente. A gente tem até, inclusive, um comentário aqui de uma pessoa da Gad Guedes, que está no programa Pulsar, no Pulsar STEAM, aqui da Fundação NTT Data, justamente em transição de carreira, aqui para a área de dados, né, de dados, na verdade. Então, muito legal, gente. Obrigada mesmo pela audiência de vocês. Tem uma pessoa de Recife, ó, Cid, tá pertinho de você. O Alan aqui, ó. Ó, Kel falando que a Paraíba é o melhor lugar para passar férias. Eita, Fazendo com propaganda. certeza, hein? Aqui, ó, do Vamos Cid. embora, pessoal. Vamos aproveitar a Paraíba, hein? Bora! Bom, gente, eu queria saber se tem mais aqui informações que vocês queiram. Eu acho que é legal a gente fazer aqui, ó, a pergunta que a produção me passou aqui no ponto, ó, o passarinho cantou no meu ouvido aqui, ó. O que que te fez, vocês dois, então, escolherem a área, a carreira, enfim, com que vocês trabalham atualmente? Teve alguma escolha? A Rê comentou um pouquinho que foi quase uma aptidão mesmo, que ela quase foi um chamado ali no meio do caminho, né? Teve um desvio do percurso inicialmente traçado, né? Mas tem algo em específico que puxou vocês para o que vocês fazem hoje? Eu acho que eu ter contato, até sobre a soft skill que a gente estava falando, eu acho que eu não tinha algumas, tá? E, a gente estava falando disso no começo, sobre o talento da oratória. Eu não conseguia falar para duas pessoas. E quando eu entrei no grupo de diversidade como líder, eu tinha que falar para algumas pessoas, nós tínhamos encontros com 20, 30, 40 pessoas, e eu fui desenvolvendo isso com o tempo, ainda fico muito nervosa, mas eu acho que isso foi um desabrochar dentro de mim, né? Eu acho que eu precisava disso e foi algo que eu adquiri, me fez muito bem, me fez ter paixão por aquele ambiente e fazer aquilo. E sobre o que eu faço hoje, foi o contato mesmo com a função que me fez eu me apaixonar. Eu tive ali eu sei que nem sempre a gente tem essa oportunidade, às vezes a gente só entra no cargo para saber como é que é. Mas eu tive o prazer de ir degustando aos poucos assim do que era o ESG, e isso fez eu me apaixonar, me interessar e correr atrás de estudar e ver se era isso de fato que eu queria, o que mais tinha por trás desse mundo assim que é o ESG. Então, eu acredito que o contato me fez estar na carreira que eu tenho hoje. Lógico, com o apoio de algumas pessoas que me enxergaram, que viram potencial em mim,
conversas com lideranças, com pessoas ali do ciclo e não do meu ciclo. Aqui a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente de muito lugar, então eu acho que o incentivo também de outras pessoas me ajudou a tomar essa decisão de estar aqui, fazer o que eu faço hoje, gostar do que eu faço. Acho que foi mais ou menos isso, mas mais o contato que eu tive com a área antes de estar nela. Isso me fez enxergar que era isso que eu queria. Eu até acho que eu acho que eu até falei um pouco já ali, né, como foi, eu disse, né, eu não tive contato com a área antes, eu estudava muito para a área ali de carreiras militares, dobrava a noite estudando para a carreira militar, só que não dava certo de jeito nenhum, não conseguia aprovação, não sei o que eu estava fazendo errado. Mas eu tive um colega meu que ele já trabalhava na área há algum tempo, é um colega de infância, então, certo dia eu fui à sua residência visitar ele e ele me falou sobre a área de tecnologia, como era, que eu até perguntei, ô, meu amigo, me diga aí, como é, o que é que tu faz de verdade? O que é que tu faz? Porque eu só vejo tu em casa, eu não sei o que é que tu faz em casa. Aí ele começou a me contar sobre a área, me explicou e me deu a opção, oh, por que tu não deixa um pouco essa área de estudar um pouco para a esfera militar e vai estar um pouquinho para a área de TI? Eu te ajudo. Olha como o incentivo, né? Ele acaba ajudando, né? Então, o que acontece? Ele me incentivou, eu entrei numa faculdade e ele ficou ali me ajudando, me dando orientações do que fazer. Que nem eu voltando ali para o LinkedIn, que eu sou um defensor ativo ali do LinkedIn. Eu sou muito ativo em relação ao LinkedIn, então ele ficou me incentivando a usar o LinkedIn, a buscar conhecimento e em relação a isso, ele disse, ó, você, já que eu era casado, tinha filho, não podia deixar de trabalhar somente para estudar, ele disse, para tu ter contato um pouco com tecnologia, eu vou ficar te passando algumas demandas que eu, no meu momento de estudo, eu tenho, e tu vai fazendo e vai aprendendo, e a gente vai trocando essas ideias. Então, foi assim que aconteceu comigo. Não me arrependo da transição de carreira que eu fiz. Hoje eu estou super feliz. Hoje, meu filho Samuel ele tem 8 anos, então faz 3 anos que eu fiz essa transição de carreira. Faz 3 anos hoje que ele ama quando eu estou em casa com ele ali. Foram 5 anos que quando eu fiz a transição, ele tinha 5 anos, né? Então foram 5 anos ali que eu só via ele ali quando chegava para o almoço e à noite, né? Durante o dia todo eu não via. Hoje eu estou tendo essa possibilidade, tenho essa oportunidade de estar ali com ele. Então, isso é gratificante. Hoje o Guilherme vai ter um convívio diferente do que o Samuel no começo teve. Então, tudo isso aí influenciou para que eu decidisse focar mais na área de TI e hoje eu estou aqui. Eu acho que o Cid acabou falando também de outra coisa que faz a gente ser reconhecido como o top employer, que a gente estava falando lá na frente, né, lá atrás na atividade, que é essa questão de trabalhar em casa, essa possibilidade de estar perto da família, de tudo que a gente pode aprender de casa. A NTT Data também contribui muito para que a gente cresça enquanto profissional, né? A gente tem vários cursos aqui que são reforçados à nossa disposição para que a gente cresça aqui também. A minha história de carreira também é meio diferente. É a minha primeira experiência para valer em empresa. Eu sempre trabalhei como freela, PJ. Eu sou formada em rádio e TV, por isso que acho que gosto tanto de conversar com as pessoas, assim. Mas sempre trabalhei com produção, então há 3 anos eu tenho essa experiência aqui de estar numa empresa e muito feliz. Eu acho que vocês dois usaram uma palavra que representa muito tudo isso que a gente sente aqui. A gente, quando entra na NTT Data, a gente vai criando uma paixão, né? Pelo que a gente faz, pela cultura, por tudo que a gente está falando aqui, por aprender, por evoluir, com o apoio da liderança, que é muito importante mesmo. A Rê mesmo comentou que se a gente não é visto por alguém, às vezes a gente não consegue nem entender que existem outros caminhos, né? Aqui dentro, mas existem, né? E só para dar um dado aqui, que eu achei muito legal para vocês, a gente está sendo visto lá de Lisboa. A Marina está acompanhando a gente de Portugal. Que responsabilidade, hein, Rê? A gente está muito international aqui. Bom, gente, a gente está quase chegando aqui no final.
Se vocês ainda tiverem perguntas, deixem aqui no chat, que ainda tem uns minutinhos para a gente responder. Mas eu acho que seria legal vocês darem, assim, um recado mesmo, como diria dentro da área que eu faço parte aqui, da área de People, recadinhos do coração, né? De Cid e Rê, para quem está assistindo a gente nessa temática que a gente está trazendo hoje, de desenvolvimento de carreira, ou do que vocês quiserem compartilhar com quem está assistindo com a gente. Agora eu vou reverter um pouquinho para não ficar injusto, tá, Rê? Eu vou puxar o Cid primeiro, tá bom? Por Vai lá, favor. Cid. Faz a pergunta, por favor, que eu estava lendo aqui, ver se tinha algum comentário. Olha, denúncia na Bem na tela. vez da oportunidade dele. Desculpa, Na verdade, pessoal. eu pedi um recadinho do coração aqui, seu, para quem está assistindo a gente, que você quer compartilhar, além do que a gente já trouxe aqui. Eu acho que você deu insights muito bacanas, inclusive, sobre o LinkedIn, sobre esse desenvolvimento de carreira. Mas eu queria que você deixasse uma palavra, algo que você acha que tem sentido aqui com o que a gente conversou hoje, para quem está assistindo a gente. Então, pessoal, eu vou deixar aqui uma palavra para vocês aqui. Em primeiro lugar, eu quero logo, primeiramente, agradecer a todos pela participação de vocês aqui. Fiquei muito feliz pelo convite, quando recebi esse convite, porque eu sou um grande fruto do desenvolvimento de carreira, né? Tenho buscado me desenvolver da melhor forma possível. E eu, que nem a Reben falou, né? Ela não conseguia falar para 2, 3 pessoas. Eu não sou diferente disso, mas eu fiquei bem tranquilo para falar com vocês, porque quando a gente acaba chegando numa área, chegando numa empresa que olha para a gente de um olhar diferente, que olha com um olhar de eu quero te fazer crescer, então isso nos faz se sentir bem, nos faz querer levar o nome daquela empresa ali para frente. Então, o que eu falo para vocês é que busquem, foquem naquilo que vocês querem, busquem sempre estar ativos, buscando conhecimento. Eu acho que seria mais ou menos isso que eu queria somente deixar para vocês e agradecer a todos aí pela oportunidade de falar para vocês, de conversar com vocês. Ô, Cid, vai lá, Rê. Aí fica difícil, né? Nada. Mas eu acho que, tirando um pouco o crachá, como a gente fala, né? Eu acho que a gente tem que ter determinação. Se você tem um foco, objetivo de exercer determinada função, seja determinado com relação a tudo que você se propor a fazer, tudo. Se você decidir estudar sobre aquilo, seja determinado, perseverante, continue, faça bons contatos para que você seja visto. Ainda que determinada coisa não seja muito a sua praia, se permita, se permita. Eu volto para aquela questão da oratória, eu detestava falar para pessoas, eu sempre fui muito tímida para falar para mais de uma pessoa. Mas a pauta do étnico-racial era algo que eu tinha conhecimento de causa, mas eu não queria me envolver porque eu não queria falar. E quando eu me permiti, eu percebi que aquilo me fez tão bem, mas não só para aquele ambiente, para todos os ambientes. Hoje eu falo de ESG para quem tiver que falar, quantas pessoas tiver que falar, eu estou aqui com vocês. Então, assim, sejam perseverantes, tenham determinação, e mais do que tudo isso, permitam-se, exponham também os seus desejos, as suas vontades, sabe? Senta ali com o seu líder e fala, olha, eu acho que aqui para mim já deu, eu quero mais. O que você acha que eu posso fazer a partir daqui? Com as ferramentas que eu tenho, o que mais que eu preciso para alcançar determinado lugar? Porque se ninguém souber o que você quer, só você, ninguém vai poder te ajudar. E a gente precisa das pessoas. Então, eu acho que é isso que eu deixo. Sejam determinados, sejam ousados, perseverantes e permitam-se. É isso. E eu quero agradecer o convite. Eu gostei muito desse bate-papo. Acho que falar sobre carreira dá um orgulho próprio, sem soberba, dá um orgulho, assim, sabe? Aquela questão do pertencimento, você falar por onde você passou, de onde você veio, onde você chegou, e com prazer daquilo que você faz. Eu gosto muito desse tipo de convite, então eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês.
Eu agradeço muito, foi muito gostoso, de verdade. Eu espero ter contribuído. Vocês dois contribuíram muito, a gente que agradece. Eu fiquei na função aqui de mediadora, mas eu também agradeço muito pelo convite. A gente teve exemplos aqui de pertencimento também no chat, tem algumas pessoas que estão aqui da NTT Data com a gente, acompanhando a gente. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, por estarem aqui com a gente. Então, agora, formalmente, para fazer o nosso encerramento bonitinho aqui, a gente agradece a participação da Renata Mário e do Cid Clay, de João do Monte, ou seja, da Rei do Cid, nesse nosso bate-papo que foi, assim, incrível, nessa nossa estreia aqui na Twitch. A gente espera, né, que as dicas que a gente deu aqui tenham ajudado vocês, ou que pelo menos esse bate-papo incentive vocês, inspire vocês a ir ainda mais longe. Não esqueçam, então, de seguir a gente nas redes sociais, ativar as notificações, principalmente para não perder a nossa próxima live, que já está agendada. Fiquem atentos. No nosso próximo bate-papo, a gente vai continuar falando sobre desenvolvimento de carreira. Então, anota aí, no dia 3 de abril, nesse mesmo horário, 4 horas da tarde, horário de Brasília, estaremos aqui novamente na Roxinha para falar com vocês. A gente se encontra em breve e a gente agradece a todo mundo aí. Então, obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal.